Se você precisar de um amigo, chame Jesus, uma rocha firmada, um abrigo. Chame Jesus, o alívio do peso da cruz. Chame Jesus. Se a ferida voltar a sangrar, chame Jesus. Se a lágrima teima a rolar, chame Jesus. Se seus olhos perderam o alvo, chame Jesus. Ele atende, Ele atende. Todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu. Ele atende, Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse a clamar, Ele atende. Se o vento açoitar o seu barco, chame Jesus. Se o ombro amigo lhe falta, chame Jesus. Se não pode sozinho seguir, chame Jesus. Ele atende. Todas as vezes que eu precisei e do fundo da alma clamei, Ele me atendeu. Ele atende, Ele atende. Se você, como eu, precisar, não demore, se apresse a clamar, Ele atende. Se você precisar de um amigo, chame Jesus. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de mais um culto e agradecer a Deus pela vida e também esta plataforma virtual que nos leva a casa de cada um de vocês, amados irmãos. Como dizia o ministro, o irmão Benjamin, na quarta-feira, que as nossas casas já se tornaram o rio Querit, onde havia água, onde os corvos
traziam pães para Elias. Portanto, estamos com uma expectativa esta noite que Deus nos enviará mais um corvo para nos trazer o pão da vida, na medida em que vamos bebendo das águas da vida. E realmente é uma grande oportunidade de termos que estarmos sintonizados para podermos ouvir a palavra de Deus. Precisamente neste momento do encerramento, o momento em que se encerra a história da vida mortal, da vida natural. Portanto, é uma grande oportunidade de estar aqui neste canal que Deus sabia de antemão que seria usado para a gente ouvir a sua palavra através da pregação, através das fitas e todos os meios possíveis que Deus tem nos provido. E realmente suponho que talvez ali naquele lugar onde se encontrava o profeta Elias era o único lugar onde podia se apanhar as águas e o pão que Deus já havia provido. Faz-me lembrar deste acontecimento que acabou como que nos abalar. Precisamente foi esta manhã ou amanhã da quinta-feira, ontem, quando anunciaram precisamente a morte do presidente da Tanzânia, dizendo que ele perdeu a vida supostamente através desta doença mortífera que está a assolar o mundo. E eu comecei a pensar que este homem foi precisamente o homem que desafiou todo o mundo. E ele se posicionou e tomou uma posição que ia confiar em Deus, não ia ser abalado e levado, talvez com as pesquisas científicas. E depois dele ter tomado essa posição, é aquele presidente que não fechou as suas portas, digamos, portas econômicas, ele não fechou até as igrejas. Só quando a gente ouvimos que ele perdeu a vida, ficamos como que agitados, procurei saber onde podia se talvez posicionar e se enquadrar, porque de uma maneira assim poderia-se dizer que ele havia se posicionado confiando em Deus, deixando as igrejas a continuarem com seus cultos. Eu lembro que ele fez uma afirmação de que não podia fechar os cultos, as igrejas, porque é lá onde as pessoas podem ser curadas, onde podem ser consoladas. E ele realmente desafiou o mundo inteiro, jurou para confiar em Deus. E disse que não havia nada de coronavírus. E eu vi uma vez a orar com um grupo de bispos, não sei que igreja aquilo aí, com as suas aquelas vestes, não possível, vestes de sacerdócios. E é quando comecei a como que
duvidar que talvez nunca se sabe se... Porque alguém pode ser zeloso, mas se o caminho pelo qual está sendo seguido não é das melhores, pode acabar não tendo o resultado desejado. Como eu dizia, ele negou fechar as igrejas e, no instante, é essa pessoa mesmo que acaba perdendo a vida. Só procurei ter uma resposta assim das Escrituras. Descobri que certamente a misericórdia tem sido retirada da terra. Porque quando a misericórdia for tirada da terra, as pessoas poderão fazer tudo o que elas quiserem fazer, rebolar, jejuar, orar. Mas se a misericórdia já foi retirada da terra, não haverá nenhum ouvido aberto para lhes ouvir, porque a misericórdia tem sido retirada da terra. Só acabei descobrindo que realmente é este assunto de que a misericórdia certamente foi retirada da terra, retirada do mundo, melhor dizendo, retirada das igrejas nominais. E eu creio que isso poderá ainda endurecer e cegar a maioria daquelas pessoas que talvez não tomaram este caminho. Poderão talvez dizer que, vejam, não é este que havia dito que vai confiar em Deus. Veja como aconteceu com ele, acabou perdendo a vida. E até vai levar as pessoas para pensar que Deus não ajuda. Pessoas poderão pensar que esta questão de confiar em Deus, provável, não vale para nada. Mas a verdade é de que é uma questão, como vamos mostrar, uma questão mesmo, porque vamos ver que aquelas pessoas, talvez aqueles presidentes que tomaram a posição de fechar e invalidar tudo quase, estão aí ainda em vida. E alguém que tomou essa posição de ter que respeitar as coisas de Deus, é essa que talvez é retirada da vida. Só pode realmente criar assim uma incredulidade. Como que é possível que aquele que confiou em Deus, colocou tudo, tentou levar todo o país a esta base de que nós vamos confiar em Deus, nós vamos orar, mas no instante é esse mesmo que perde a vida, e aqueles que não confiaram em Deus ainda continuam vivendo. Só procurei mesmo saber os porquês de tudo isso. E realmente Deus acabou me ajudando. E a verdade é essa de que a misericórdia foi retirada. Faz-me lembrar precisamente como já foi mencionado. Elias estava naquele lugar. Era um lugar que havia sido provido. É ali onde os corvos podiam aterrar com pão. É ali onde as águas se encontravam. Se um qualquer pudesse ter ido num rio qualquer que ele achasse, não sendo no rio que Deus havia ordenado, certamente não poderia apanhar nenhuma gota de água, mas somente naquele lugar que Deus havia determinado. Isso fez-me lembrar a respeito dos filhos de Israel, quando eles haviam negado Jesus, o seu Messias,
e o crucificaram. Um tempinho assim, sem nenhum distúrbio, mas no instante a cidade de Jerusalém estava sitiada. E quando a cidade estava sitiada, eles, conhecendo que ali dentro é onde jazia o propiciatório, o lugar onde podia apanhar a misericórdia, eles tentaram entrar no templo pensando que poderiam achar misericórdia. Mas mal sabiam que aquela misericórdia que jazia ali dentro já tinha se tornado um homem na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que quando arrastaram aquela mulher que foi apanhada adulterando, ela acabou achando misericórdia, porque a misericórdia estava precisamente naquele homem, naquele tempo. No tempo já não havia misericórdia. E é exatamente a situação em que o mundo se encontra hoje. A misericórdia somente pode se apanhar na mensagem da hora. Se realmente este homem pudesse tomado a iniciativa mesmo de querer confiar em Deus, arrastar a sua nação para confiar em Deus e vir neste riacho que Deus determinou, vir neste lugar que Deus determinou para colocar a sua misericórdia. Porque lembre-se, aquelas três coisas que a Bíblia diz que é precisamente o que Cristo faria na medida em que ia descer, que haveria um alarido, voz, depois de trombeta. Ele faz essas coisas quando ele deixa o trono de misericórdia. Mas ao deixar o trono de misericórdia, ele carrega ainda consigo uma saída para aqueles que creem nele. Deixa consigo misericórdia para aqueles que creem na sua mensagem. Portanto, é na mensagem da hora onde pode se achar misericórdia, onde pode confiar em Deus de verdade e Deus se posicionar com ele. Porque de qualquer outra maneira, sem misericórdia, seja lá o que a pessoa faz. Eu estava pensando a respeito de jejuar. Às vezes as pessoas jejuam pensando que se não comerem, Deus vai ter misericórdia com elas. Deus não tem outra base pela qual ter misericórdia com qualquer pessoa, a não ser quando vier na base do sangue de Jesus Cristo. É o único lugar pela qual Deus pode ter misericórdia, quando você aceita o sangue do seu Filho Jesus Cristo. De outra maneira, você pode se cortar de faca, pode rebolar, pode pisar fogo, pode fazer o quê? Não haverá misericórdia. Pode se estruturar de que forma? Não há misericórdia fora de você vir na base da misericórdia que Deus estabeleceu. Portanto, os judeus, quando eles viram que a cidade estava sitiada, correram, entraram no templo pensando que talvez podiam alcançar misericórdia, mas não havia misericórdia. Tito entrou ali e os massacrou, porque a misericórdia havia sido retirada daquele lugar. E faz-me pensar aqui de algo que eu ouvi este bom pastor desta maneira, talvez colocar desta maneira,
este bom irmão tentando colocar a sua opinião a respeito das fotos que temos aqui a nossa atrás. E ele dizia que talvez não lhe interessava assim tanto de pôr a foto do profeta na sua igreja, porque ele estava muito assim interessado com Jesus e não estava assim preocupado em colocar a foto do profeta. E é simplesmente, às vezes as pessoas podem despistar ali e acolá e ver as coisas de uma maneira assim um pouco, digamos, errada. Mas a verdade é de que esta foto que nós temos não é a foto do profeta, mas é a foto do anjo do Senhor. Só que quando a foto foi tirada, a pessoa que estava mais próxima foi o profeta William Marion Branham. Só esta não é a foto do profeta, mas é a foto do anjo de Deus, anjo do Senhor. E até podíamos dizer que é onde se encontra, nós estamos a dizer que onde estiver a foto é onde se encontra a misericórdia, mas esta coluna, onde se encontrava a coluna de fogo, o anjo do Senhor, que é o anjo do concerto, o próprio Senhor Jesus, é onde se encontra a misericórdia de Deus, até o dia de hoje. Só não é assim como quem diz, não é uma revelação, digamos, propícia para a noiva ter que dizer que, não, eu não estou preocupado com a foto de Branham e eu vou colocar a foto de Jesus, porque, dizer a verdade, esta foto aqui é a única foto de Jesus Cristo. O resto que nós temos é simplesmente pintura, como devem saber. Mas a foto verdadeira de Jesus Cristo é a coluna de fogo. Acho que está claro. Portanto, talvez para esclarecer, ouvi esse irmão tentando pôr ênfase, que, eu creio em Jesus, mas Jesus dele foi a primeira coisa, a coluna de fogo foi precisamente a primeira coisa que saiu daquela fonte que cobria todo o tempo e todo o espaço, que foi chamado o Filho de Deus. Portanto, talvez diríamos que precisam talvez de mais graça para ver as coisas desta maneira. Deus lhes abençoe ricamente e dizer que a misericórdia ainda se encontra na mensagem da hora. Quero ver aqui se posso começar um pensamento que vinha me seguindo já por um tempinho e queríamos informar que o ministro, o irmão Benjamin, acabou partindo ontem. Temos a certeza de que talvez deve ter chegado. E, como eu dizia, esta noite da sexta-feira, gostaria de abordar algo supostamente absurdo. Quando alguém tentar, digamos, olhar de uma maneira acadêmica, de uma maneira do conhecimento mundano. Mas eu creio que Deus, de uma ou de outra maneira, vai nos revelar os porquês de tudo isto. Quero abordar aqui aquilo que podia se chamar de o maior inimigo da humanidade, que é precisamente
à morte. As pessoas podem desafiar tudo. Já tivemos companhia Hitler, Napoleões e tudo mais, que já homens valentes que podiam desafiar o inimigo. Mas a verdade é de que o maior inimigo da humanidade é a morte. Todos, quando chegam o tempo de encarar a morte, sempre recuaram para trás. Somente um que pôde encarar a morte e vencer a morte. Só queremos esta noite mostrar as vantagens da morte, os ganhos ou o lucro da morte. Portanto, antes talvez de irmos muito longe, gostaria de ler aqui essa escritura no livro de Filipenses. Estou a ler precisamente no livro de Filipenses 1, versículo 21. Falando aqui este grande apóstolo, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Só a partir da nossa leitura, já podemos termos uma pequena ideia daquilo que estamos a tentar dizer. Como eu já me referi, que queremos falar a respeito dos ganhos da morte, os lucros da morte, as vantagens da morte. Quão vantajosa a morte é. Por isso eu dizia que é um pensamento supostamente absurdo de uma maneira acadêmica, mas queremos tomar este pensamento e tentarmos quebrar de tal modo que fará sentido para cada um de nós. Portanto, vamos inclinar as nossas cabeças para nos encomendar nas mãos do Senhor, para que Ele nos revele. Ó Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o único que venceu a morte. Neste momento, meu Deus, em que somos dados mais uma chance, mais uma oportunidade de se congregar nas nossas casas, esperando que talvez mais um corvo possa nos trazer alimento cotidiano. Te rogo, Pai, em humildade, sei que achei graça diante dos teus olhos para se colocar aqui e se esforçar como humano para falar deste grande pensamento, deste grande inimigo da humanidade, a partir precisamente no tempo de Adão. Te rogo, meu Deus, que venha nos ajudar, fale conosco, dê-nos, ó Pai, as profundezas espirituais disto. Comece conosco, me ajude neste momento, para que alguma coisa possa ser revelada que ajudará alguma alma em algum lugar. Concede isso, Pai, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Dizia eu que queremos falar sobre as vantagens da morte. Como acabamos de ler aqui, Paulo dizendo que para ele morrer era ganho. E a partir dali podemos ter uma ideia de que talvez a gente temos olhado a morte de uma maneira um pouco, através de uma maneira um pouco contrária.
Portanto, queremos tentar nos ajustar e chegarmos a este ponto de ver os ganhos da morte. É verdade que não vamos falar de uma maneira assim da sabedoria mundana, que é precisamente tolice diante de Deus, porque o mundo com a sua sabedoria não conseguiu conhecer o profeta. Portanto, a sua sabedoria logo é desqualificada. Porque ser sábio é ser capaz de discernir o bem e o mal e saber o que Deus está fazendo na era em que você está vivendo. Nós estamos a falar assim de uma maneira acadêmica ou de uma maneira da medicina ou aquilo que as pessoas sempre conheceram, a morte, que é isto e aquilo. Mas queremos abordar este pensamento de uma maneira espiritual. Estamos a falar da morte em todos os sentidos, neste caso. Sentido natural e sentido espiritual. E eu espero que isto aqui venha a ser uma grande bênção. Simplesmente estejam atentos e me acompanhem. E eu creio que Deus nos ajudará. Portanto, antes de eu ter que falar em muita coisa, vou começar a introduzir aqui as minhas citações. E certamente estarei de um lado para outro, pulando até que o Espírito Santo nos guie e nos dê algo. E eu espero que realmente Deus nos abençoe esta noite da sexta-feira. Estou a ler nesta mensagem a estatura de um varão perfeito, no parágrafo 153. O profeta diz: faz 120 anos tenho chegado até aqui, e agora unicamente eu estou esperando. Mais adiante encontraremos que Deus também tem vindo até aqui esperando a igreja. Sim, tem havido este tempo em que Deus espera a igreja para chegar em um determinado nível espiritual. E ele diz: mas ela estará ali. Não tenha temor, ele o prometeu. Temos estado esperando todo este tempo para ver a ressurreição, para ver o arrebatamento. Haverá uma ressurreição. E ele diz: não tenha temor, Deus já prometeu. Esperem com a paciência. Pode ser que você durma, portanto, compreenda aqui. Ele está falando da ressurreição, que inclui precisamente o arrebatamento, que é o arrebatamento, para bem dizer. Ele diz aqui: pode ser que você durma por um momento antes que aconteça a ressurreição. Porém, naquele dia, você despertará. Ele o prometeu. O que nós chamamos morte apenas é um descanso. Já estamos começando a quebrar aqui, tentar destrocar o nosso pensamento. O que nós chamamos morte apenas é um descanso. Ou seja, é uma vantagem. Você estará em um descanso, tranquilo, esperando aquele momento em que será despertado. Como diz o profeta, que aqueles que morreram na primeira era, na segunda, assim sucessivamente até o dia de hoje, quando a ressurreição acontecer, vai ser como que eles tivessem dormido num pequeno espaço de tempo. Está a ver? O que nós chamamos morte apenas é um descanso. Todos aqueles estão dormindo em Cristo
não se pode morrer em Cristo. A vida e a morte não podem permanecer juntas. Nós tomamos um descanso do qual nossos amigos não nos podem despertar. Somente Ele, que é Cristo. Ele já mostrou isso precisamente quando Lázaro se encontrava dormindo. Porque Lázaro, ele não estava morto, ele estava dormindo. Por isso Jesus podia lhe acordar. Às vezes a gente chamamos, talvez tentar quebrar ou tentar destrocar isso. Às vezes nós sempre como humanos, quando uma pessoa, digamos, perde a vida, nós chamamos que alguém morreu. É uma expressão comum que a gente usamos como pessoas. Mas há quem morre e há quem dorme. São duas coisas totalmente distintas, morrer e dormir. Portanto, Lázaro não tinha morrido, ele dormia, por isso Jesus podia o acordar. Sim, dando aqui um exemplo, naquele momento de tristeza na casa de Jairo, estavam ali os vizinhos, já tinham se congregado, chorando, rebolando e tudo mais. E finalmente Jesus chegou à vida. E quando Jesus chegou, oh, que coisa maravilhosa quando Jesus chega. Tudo está sob controle quando Jesus chegar. Por isso, em qualquer momento, quando você estiver em apuro, chama Jesus. Porque quando ele chegar, as coisas estão sob controle. Oh, se o mundo pudesse chamar Jesus. Porque é verdade, como estava a falar a respeito desta questão aqui, se você quer mesmo que a sua nação possa ser, digamos, ajudada por Deus, tem que, em primeiro lugar, chamar a nação inteira para se arrepender. Acabar com todas as barracas que vendem bebida, fechar as fábricas, declarar um arrependimento total e vir a Deus de acordo com aquilo que ele estabeleceu. É quando Deus pode cobrir aquela nação. Mas a verdade é de que o preço é tão alto, não há nenhuma nação que estaria pronta para fechar as suas fábricas de bebida e as suas fábricas de tabaco. Não há maneira, o preço é alto. Por isso o arrependimento hoje em dia só pode ser feito individualmente. Sim, depois Jesus chegou, naquele momento tudo estava como que de pernas para cima, pessoas chorando, rebolando. E quando Jesus chegou, ele disse, a menina não está morta. E as pessoas ficaram tão espantadas. Ele quer dizer que nós, os mais velhos aqui, não conhecemos a morte? Que coisa terrível, absurdo dizer a gente que a menina não está morta. Enquanto que nós sabemos, já fizemos os testes, o coração já não está a bater, e nem há sinal de um pouco de corpo quente, essas coisas todas, já não há nenhum sinal de vida. Mas Jesus chegou e disse, a menina não está morta. Ele estava a tentar dizer que a menina não está morta. Quando a sua alma saiu, não foi para o inferno. Porque não haveria maneira de trazer alguém que morreu, foi no inferno, e tentar lhe trazer de volta. Só Jesus lhe aproximou e acordou-lhe. Portanto, não se pode morrer em Cristo. A vida e a morte não podem permanecer juntas.
nós tomamos um descanso do qual nossos amigos não nos podem despertar. Somente Ele nos pode despertar. Jó disse: Ele chamará e eu responderei quando estivesse na sepultura. E ele diz: Jó tem estado dormindo já por 4.000 anos, mas não se preocupe, ele despertará. Não se preocupe, ainda está esperando. É verdade que nós sabemos que Jó já foi ressuscitado, não é? Quando os santos ressuscitaram. Eu estava como que a rindo as pessoas que descobriram o túmulo de Abraão. E eles acabaram fazendo assim uma grande coisa, que descobrimos o túmulo de Abraão. Agitados e tudo mais. Todavia, assim é o túmulo de Abraão, mas Abraão ressuscitou quando Jesus ressuscitou. E Jó também ressuscitou quando Jesus ressuscitou dos mortos. Vamos descobrir aqui uma grande coisa que realmente o Senhor vai abençoar as nossas almas. E eu quero ler mais uma outra citação aqui. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E eu sei que o meu Redentor vive. Deixa ver se posso ler esta citação aqui. Realmente vai ser muito bonito, como eu dizia, porque vai esclarecer muita coisa mesmo. Se eu não conseguir terminar hoje, talvez poderei terminar no domingo, com um momento assim um pouco relaxado. Estou a ler nesta mensagem: meu Redentor vive, no parágrafo 16. E ele disse: nós notarmos hoje que observe as estações, seguramente o grande Deus do céu, que fez todos os céus e a terra. Se você pode ver a maneira que sua mente estava funcionando, oh, que coisa bonita contemplar os canais pelos quais Deus foi trabalhando. Como ele tem o outono do ano, a morte, então a primavera do ano, a ressurreição. É ordem. Você tem que morrer com o fim de ter ressurreição. Não há maneira para você ter a ressurreição sem que você mora primeiro. Isto aqui está em todos os sentidos. Talvez alguém diria: pastor, eu não quero ter a ressurreição, eu quero ser arrebatado. Mas a verdade é de que não há maneira para você ser arrebatado até que você, em primeiro lugar, mora. Sim, já estou a falar da morte espiritual. Como eu já me referi, que estarei a falar da morte no sentido natural e no sentido espiritual. Está a ver? Você tem que morrer com o fim de ter ressurreição. Se você quer ser arrebatado, em primeiro lugar, você tem que morrer espiritualmente. Quando você morre espiritualmente, estamos a falar da vida antiga que você levava, esta vida, atmosfera de pecado. Aquilo aí tem que morrer para que você tenha direito do arrebatamento. E se você não morre, não tem como ter a ressurreição. Se você quer ter a ressurreição, você quer ter o arrebatamento, a via é a via da morte. Você
tem que morrer em primeiro lugar para ter a ressurreição. Meu Deus, eu lembro anos atrás, isto me abençoou bastante. E ele diz, é através da morte que sempre traz vida. É através da morte, já estou a ler no parágrafo 17. É através da morte que sempre traz vida. Sem morte não há vida. A vida só pode vir através da morte. Você somente vive através da morte. Você já parou para pensar nisso? Que a raça humana vive através da morte? Algo tem que morrer para que você possa viver. E ele diz, alimento. A vida da planta, a vida do animal, tudo morre. E através desta morte nós comemos o alimento. E o alimento que nós comemos, a substância morta de alguma outra coisa, produz a célula da vida do sangue que entra em nosso corpo. Deste modo, nós somente vivemos e crescemos e respiramos e comemos pela morte. E nós temos que ter morte para produzir vida. Portanto, morte tem muitas vantagens. Porque se não temos morte, não temos vida. E ele coloca aqui como a gente vivemos pelas substâncias mortas. Estamos a falar da vida natural diária. Para que você viva alguma coisa, tem que morrer em seu lugar. Se você comeu carne de vaca, a vaca morreu em seu lugar para que você viva. Porque se não há nada que morre, você é que deve morrer. Portanto, para que você não morra, alguma coisa tem que morrer em seu lugar. Portanto, se você comeu carne de cabrito, cabrito tomou o seu lugar e morreu em seu lugar para que você viva. Se você comeu arroz, aquela planta morreu para que você viva. Se você comeu massa, aquele grão de milho tinha que morrer, aquela planta tinha que morrer para que você viva. Só para você ter vida é através de substâncias mortas. Só a morte é que nos traz a vida. Estamos a falar de questão diária. Cada dia que você vive, não esqueça isso, cada dia que você vive, tem que saber que alguma coisa morreu em seu lugar, para que você viva naturalmente. Está a falar de pão? Certamente aquela planta de trigo tem que morrer para que você viva. Só a vida, como ele coloca isso aqui, e nós temos que ter morte para produzir vida. Então, portanto, a vida é produzida precisamente pela morte. Quando alguma coisa morre, é quando se produz a vida. E realmente, querendo o Senhor, queremos tentar descer com isso. Vejamos aqui se tenho mais uma outra citação. Necessário vos é nascer de novo. Estou a ler precisamente do parágrafo 66. E ele diz, se seus elementos da terra sobreolhar, vendo o que acontecia, sacudiu-os aquela condição, o que devo isto fazer a mim e a você?
O que deve fazer as nossas almas quando olhamos e vemos o que Deus fez por nós? Isso foi tudo por você e por mim. Está a falar a respeito da morte de Cristo. O que deves fazer por nós? Continuar em pecado? Deus proíbe. Porém, para abster dos pecados e morrer para o pecado. Meu Deus, já cheguei aqui nessas águas de novo. Uma coisa bonita aqui que eu quero tentar martelar. E ele diz, porém, para abster, quando a gente temos a imagem correta da morte de Jesus e a revelação genuína cai nas nossas vidas, nas nossas mentes e alma, compreendemos que da mesmíssima maneira que se precisa de algo morrer para a gente viver naturalmente, para a gente também viver espiritualmente, foi preciso que alguém pudesse morrer. E a morte da cruz trouxe vida para nós, vida em abundância. Agora, se a gente contemplamos com um quadro real daquilo que aconteceu na cruz, que tipo de atitude devemos tomar a partir dali? Ele diz, porém, para abster dos pecados e morrer para o pecado. Agora, é aqui onde queria colocar alguma coisa aqui. A gente temos que morrer para o pecado e viver para a justiça. Não estou a falar aqui a morte, digamos, a morte de Gambá. Eu quero acreditar que muitos conhecem este animal chamado gamba. Este animal é um animal muito estranho. Ouvi dizer por alto. Quero acreditar que é verdade e quero usar este exemplo. A morte de gamba. Gambá como gambá, dizem que quando você leva, digamos, uma estaca e você lhe dá, que seja na cabeça, bum, de uma vez, gambá vai cair como que acabado, como que tivesse morrido. Mas se você repetir de novo lhe dar, ele acorda. Mas quando lhe bateu pela primeira vez, deu um bom sinal de que já era. Mas quando você lhe repete, ele acorda. E talvez, quando acorda, você lhe dá mais, ele morre. Parece que ele morre quando a batida está no sentido ímpar. Quando você bate só uma estaca ou um pau na cabeça dele, ímpar, acorda. Mas quando bate mais uma estaca, torna um par, acorda. E bate a terceira vez, morre, bate a quarta vez e está a ressuscitar de novo. Aqui, amados irmãos, estou a tentar mostrar que não é desta maneira que a gente devemos morrer no pecado. O homem tem que morrer na sua totalidade. E quando você está morto no pecado, você está morto. Não tem maneira de você ser apanhado no pecado, porque você está morto. Você morreu. Mas muitas das vezes as pessoas tomam a morte de gambá. Quando uma situação se levanta, ele também se levanta. Tomemos, digamos, um cadáver, alguém morreu, está aí morto.
Você pode dar pontapé, há de levantar? E procurar saber quem é a pessoa que me deu o pontapé? Você pode fazer o que você quiser, ou cuspir, não sei lá o que você quer fazer, pôr areia, ou sei lá, insultar, bater, desprezar. Se está morto, está morto. Só essa morte que Jesus requer do crente. Que o crente esteja morto de tal modo que quando o pecado lhe deparar, ou vir ao seu encontro, lhe provocar, e você ser encontrado sempre morto de tal maneira que você não vai se levantar para praticar aquele pecado. Vamos dizer que é um mulherengo que acabou caindo, morreu. Se passar uma menina mal vestida, vai acordar e dizer que já chegou a minha vez daquilo que eu fazia uma vez? Se ele morreu, morreu. Só é isso que a gente somos requeridos, morrer. E realmente é o problema da maioria das pessoas. As pessoas ainda não morreram. Morrer aonde? Morrer para o pecado. Quando se diz morrer para o pecado, quando se chega o momento de que, vamos dizer que você está com amigos, ok, vamos tentar ainda aproximar. Vamos dizer que você está numa companhia de irmãos ou irmãs, estão aí a conversar. Logo que o seu companheiro começar a lhe arrastar para o lado errado, começar a falar deste, falar daquele, você logo morre. Você já está morto. Não vai dizer, afinal de contas, é isso mesmo, ou eu não sabia, será que é verdade? Mas aquele irmão que começar a falar a respeito do irmão. Logo que se começar a falar de pecado, logo automaticamente você toma também o sentido de gambá, você já era. A irmã, o irmão, que começou aquela conversa de falar contra irmãos, contra os diáconos, contra o pastor, contra este, contra aquele irmão que você está tentando comunicar com ele, já morreu, já não vai lhe responder, nem vai fazer nada. Ele já era para o pecado. Ele não vai ressuscitar desde que se trata de algo pecaminoso. Mas começa a falar de coisas edificantes da palavra, ele logo ressuscita também. Afinal, estava a testificar. Afinal, aquela pregação me abençoou. Assim sucessivamente. Eu vou orar, eu já acabei 2 mensagens, eu já estou quase a terminar a minha Bíblia. Vamos testificar, vamos fazer isso, o rapto está próximo. Quando está-se a falar de coisas justas que dizem respeito à santidade, à palavra de Deus, ele logo automaticamente ressuscita. E quando se chega a ponto de falar de coisa gerada, automaticamente já tem um sistema dele que lhe faz morrer. Ok, talvez dá aqui para colocar mais um outro exemplo. Como nos hospitais onde se operam as pessoas. Usando energia e tudo mais. Eles acabam colocando geradores automáticos. Logo que houver corte de energia, não é preciso alguém correr, dizer, corre lá para ir manivelar, para ver se gerador pode começar a trabalhar. Logo que houver corte, logo já está a arrancar. Já a energia, logo ao abrir e fechar o olho, já está resolvido o assunto. Portanto, é desta maneira que o crente deve ser. O crente verdadeiro tem que morrer ao pecado. Logo que alguma coisa errada levanta, você morre. Logo como gambá. Irmão, não está a cooperar nesta conversa. Eu já estou morto para esta conversa assim pecaminosa. Você já está aí morto. Irmão,
não coopera também, não responde, não diz nada a respeito. Eu estou morto para essas questões. Mas me fale a respeito de coisas sadias, da palavra edificante, que prepara a alma para se encontrar com Deus. As coisas de vitória, falando a respeito de como você venceu isso, venceu aquilo, como você ama o Senhor, como você anela pelo arrebatamento. Automaticamente o irmão fica bem atento. Já está vivo, já está ali, quer acompanhar cada coisinha. Mas muitas das vezes tem sido o contrário. Pessoas ficam bem atentas quando coisas carnais estão sendo referidas. Mas quando já está a falar de coisas edificantes, espirituais, é quando desmaiam. E muitas das vezes quando uma pessoa, vamos dizer que alguém, uma vez foi um irmão de renome, um irmão que as pessoas confiavam, e no instante vão apanhar que aquele irmão já está como que agarrado pelo pecado. A verdade é de que este irmão não tinha morrido. Ele havia desmaiado. E uma pessoa que desmaia, ainda há uma maneira de o fazer levantar, pondo água gelada, até que ele volte aos seus sentidos. Mas uma pessoa que morreu, você pode colocar fogo ao seu lado, ele não vai fugir. Você pode banhar com água gelada, ele não vai acordar porque está morto. E é isso que Deus está exigindo à sua igreja, que a igreja mora para o pecado. Oh Senhor, por favor, derriba-me até que esteja totalmente morto para o pecado. Logo que alguma coisa pecaminosa vem, você logo já era, morreu. Irmão, isto aqui, como que vamos unir esse dinheiro para ver se podemos dar professor e o que. E você? O aluno já está morto, já era. Meu Deus, eu tenho a certeza de que estamos juntos. Suponho que estamos juntos. Eu estou a ler esta mensagem, não é? Necessário você nascer de novo. Deixa eu ler e continuar a ler. Ok. Porém, para obster dos pecados e morrer para o pecado. Você não vê o que o pecado causou para ele? O pecado o matou. E ele tomou a pena do pecado de tal modo que ele pode trazer a retidão de Deus para você e para mim. Então, quando a retidão de Deus vem para nós, o pecado é morto em nossos seres mortais. Oh, eu espero que você veja isso. Eu espero que você veja isto. Está a ver? Ele, para nos trazer a vida, para a gente termos vida, foi através da sua própria morte. Se ele não tivesse morrido, não poderíamos ter vida. Mas ele foi torturado, ele foi desprezado, escarnecido e colocaram aquela vil coroa áspera. E ele morreu de tal modo que a natureza concordou que ele estava morto. Mas é através daquela morte
que eu e você temos vida. É através daquela morte. Ele levou o meu lugar da mesma maneira. Para viver, naturalmente precisa que algum elemento mora em seu lugar. Só para você viver, também espiritualmente, necessita que alguém tome o seu lugar e mora. Faz-me lembrar precisamente naquele momento crucial, quando Adão e Eva haviam transgredido a palavra de Deus. Oh, meu Deus! Sem nenhuma esperança à vista. E eles pararam ali. E quando Deus amaldiçoou o Senhor serpente, na presença de Adão e Eva, e viram o Senhor serpente a transformar de uma criatura ereta para réptil. Eles pararam ali, viram um Senhor gigante, o mais sábio do jardim de Éden, o mais bonito, o mais eloquente, o mais destacante, que conhecia os termos de vida, que podia explicar muita coisa, porque muita coisa foi criado quando ele já existia. Só no instante quando Deus disse que a partir de hoje você vai andar com a sua barriga, eles viram o Senhor serpente a perder toda a sua formação física. No instante viram aquele senhor cair de barriga, pum! Se tornou uma serpente. Saiu dali, serpiou, até entrou numa cova ali e disseram: porra! Se foi assim com o senhor serpente, o que vai ser já conosco? Eles pensaram que Deus já estava a começar onde terminou o pecado, poderia vir a amaldiçoar, até começar a pensar que é o que vai acontecer também conosco. Mas veja a graça de Deus. Deus tinha que tomar 2 ovelhas. Através daquelas 2 ovelhas que morreram em substituição de Adão e Eva, a morte daquelas ovelhas trouxeram vida para Adão e Eva. Eu não sei. Eu suponho que foi muito difícil para Adão e Eva ter que conseguir sair daquele lugar, andar ou fazer mais um passo. Ficaram como que esterilizados ali quando viram tudo aquilo que aconteceu. Uma ovelha morrer no lugar de Adão, uma ovelha morrer no lugar de Eva, e tirou a pele e cobriu a sua nudez. Faz-me lembrar como Cristo morreu no nosso lugar e mais tarde enviou o seu Espírito Santo para cobrir a nossa nudez. Meu Deus! E aquilo trouxe vida para Adão e Eva. Aquela morte trouxe vida para Adão e Eva. É o que aconteceu. Sim, uma das coisas que eu às vezes tento fazer com que as pessoas compreendam. Quando alguém vai diante de Deus e diz: oh Senhor, te peço para que me perdoe os meus pecados. Às vezes as pessoas vão ser uma visão assim correta da base do perdão. Deus não perdoa assim pecado na base de que alguém pediu perdão, sem base. Ele perdoa pecado sobre uma certa base sólida. Qual é a base pela qual Deus perdoa pecado? Quando você vai pedir perdão a Deus, vai com a visão sólida da base pela qual Deus perdoa pecado. Deus não perdoa pecado onde não há substituição, onde não há preço pago. Portanto, quando você vai pedir perdão, vai com a revelação de saber que alguém morreu no meu lugar. Vai com a revelação de saber que
e eu é que devia morrer, mas alguém tomou meu lugar. É a revelação que Adão e Eva captou quando viu as duas ovelhas morrendo. Saíram dali com a revelação de saber que nós é que devíamos ter morrido hoje mesmo. Todavia, as duas ovelhas tomaram nosso lugar. Viram as ovelhas, tiveram a visão de como aquelas ovelhas baliram, tentaram, balindo, morrendo, sangrando. E viram e saíram com a visão de, meu Deus, a partir de hoje eu não vou causar mais uma morte tão terrível como aquela. Portanto, quando você capta a revelação genuína da base sólida do seu perdão, saber que você está sendo perdoado porque aceitou a morte de Jesus Cristo. Não assim como quem diz, alguém pode vir a mim e dizer, pastor, eu lhe causei isso, mas estou a pedir para perdoar. Eu posso lhe perdoar sem base sólida de perdão. Mas para Deus tem que haver, porque Ele já disse que aquele que pecar, o salário do pecado é morte. Portanto, para você não morrer, tem que colocar as suas mãos naquele que morreu em seu lugar, que é Cristo Jesus. Quando você aceita que Cristo morreu por você, há uma troca. Onde você devia morrer, Cristo já tomou aquele lugar, você porque Ele se tornou o seu pecado para que você se torne a sua justiça. Oh, que coisa bonita. Deixa eu continuar a ler. Sim. Ok, 67. Sim, para nascer de novo, você deve passar por um processo de morte. Está vendo, irmão? Para você nascer de novo, em primeiro lugar, você tem que morrer. Você não pode ser nascido de novo até que você mora em primeiro lugar. Para nascer de novo, você deve passar por um processo de morte. Tudo deve passar. Você toma um grão de milho. Se aquele milho espera nascer de novo, ele tem que morrer primeiro. Se um grão de trigo espera nascer de novo, isto é totalmente impossível se não morrer. Pois aquele milho, aquele trigo, aquela flor, aquela árvore, aquele capim, aquele vegetal, tudo que espera nascer outra vez deve morrer primeiro. Está a ver as vantagens da morte. Se um grão de milho não morrer, não poderá nascer de novo. Portanto, se um grão de milho não morrer, e eu estava como que seguir este pensamento, como devem saber, que no domingo não preguei, na quarta-feira também não pude assim pregar, só estava seguindo este meu pensamento. Quando é que foi isso? Estávamos do outro lado, no Talhão, lá em Canongola, Padue, melhor dizendo. Só passando, fui ver uma pira, aquela machoeira, uma coisa tão grande, um pouco grande como aqui. Pedi o irmão Nhangara para tirar foto. Só apanhei uma coisa um pouco grande, como talvez os irmãos poderão colocar. Pessoal, aquilo aí, irmão. Uma coisa, não mesmo como essa, senão, mas uma coisinha comprida, mas não assim tão grande como essa, mas uma coisa grande. E quando eu vi aquilo aí, comecei a pensar,
quantos grãos de machoeira pode estar numa coisa dessa? Se você contar, provável você poderia atingir ou mesmo 500 grãos de machoeira numa única coisa. E eu comecei a pensar, sabe esta coisa aqui, tudo tão grande, numerosa, graus incontáveis. E eu comecei a pensar, isto aqui realmente é lucro, são ganhos daquele grão que aceitou para morrer. Houve um único grão que aceitou morrer. E morreu, vamos dizer que foi enterrado aquele grão e aceitou a morte. Morreu, perdeu a sua formosura, perdeu as suas cascas, perdeu tudo, apodreceu e morreu. Através daquela morte levantou-se uma coisa como essa aqui. Que vantagem, que ganho! Saiu uma coisa tão grande, mas saiu de uma coisa que dificilmente para a pessoa, para nós que temos problema de vista, talvez dificilmente você pode ver aquele grau. Mas aquele grau pequeno, um só aceitou a morte quando morreu. Quando morreu, reproduziu. Quando morreu, trouxe ganho. Quando morreu, trouxe vantagem de haver mais graus. E aquilo aí pode até encher talvez um copo. Eu comecei a pensar que realmente a morte é vantajosa. E é isso que aconteceu também. Quando o grão de trigo permanecer só, não morrer, vai permanecer realmente sozinho. Aquele grão de trigo tem que morrer para produzir mais grão. A morte de Cristo fez com que todo mundo hoje pudesse reproduzir cristãos. Se Cristo não tivesse morrido, vamos dizer que se Cristo não tivesse aceito para morrer a morte da cruz, se ele pudesse viver com seus discípulos que tanto amava, acompanhar a vida, crescer, envelhecer e morrer, ele permanecia. Não haveria cristianismo no dia de hoje. Portanto, ele com esta revelação e esta visão em sua frente, ele sabia que a única maneira pela qual o mundo ter vida, eu tenho que morrer. Por isso ele disse essas palavras para aqueles gregos que queriam lhe ver. E ele disse, se o grão permanecer e não morrer, e o grão tinha que morrer, e o grão tem que morrer. Você toma um grão, somente um grão de milho, vai lançar. Vai sair um caroço, uma coisa bem grande. Qualquer semente, fui andando até acabei chegando, tirei algumas fotos que talvez os irmãos vai mostrar por aqui. Toda essa alegria neste tempo, vegetação, o tempo quando entra no mato, tudo verde, bonito, o capim, tudo mais bonito, as folhas, tudo terra. É por causa de graus que aceitaram para morrer. Oh, e eu sei que algum desses dias, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E nós, que aceitamos para serem derivados pela palavra, para perder toda a nossa maneira de ser,
maneira de pensar, maneira de fazer, maneira de ver, os nossos desejos, aceitar aquilo para morrer. Se você é uma mulher, pode ter talvez a melhor ideia ali e acolá, mas chegar a um ponto onde você coloca essa sua maneira de ver as coisas e de tentar tomar a dianteira como a cabeça da família e ficar atrás do seu marido e colocar o seu marido como a cabeça daquela casa. É verdade que você pode pensar que eu tenho uma boa maneira de ver as coisas, mas não é desta maneira que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina dizendo que o homem é a cabeça da mulher. E se você chega a este ponto onde você apodrece da sua maneira de ver as coisas, é ali onde você vai germinar e se tornar uma coisa terra e macia. E algum desses dias, esta terra se tornará uma terra sadia, cheia de vidas macias, massas, cheia do Espírito Santo. Não haverá nada seco que não aceitou a morte. Oh, este dia pode ser amanhã. Deixa eu continuar lendo para ver se posso parar. Vou terminar no domingo, se Deus quiser. Ainda não tenho uma hora. Ok, deixa eu terminar. Sim, é através de um processo que a gente deve seguir. Está vendo? Aquela flor, aquela árvore, aquele capim, aquele vegetal, tudo que espera nascer outra vez deve morrer primeiro. Se você espera viver outra vez, tem que morrer primeiro. Se você espera ser arrebatado, tem que morrer primeiro. Então você vai escapar a isto. Você vai escapar a isto? Você tem que morrer primeiro. Você tem que morrer. Morrer como? Para si mesmo. Morrer para tudo. De tal modo que você possa nascer de novo. Você tem que fazer isso. Se você não morre, você jamais poderá viver outra vez. Se você não morre, não haverá maneira para você viver outra vez. Está vendo, irmão? Neste ângulo, a gente vai começar a desejar a morte. Que, Senhor, mata-me. Senhor, derriba-me. E eu quero morrer. É uma morte espiritual que estamos aqui a tentar colocar. Sim. A alma, agora lembre-se, boa ou má, a morte nada tem a ver com ela. A morte somente a leva para o seu destino. Quando a morte vier, aquelas almas que não aceitaram a morte, é só levar, colocar no seu destino. A morte não determina onde a pessoa... Agora, não é uma questão de que depois de você morrer, vai se pensar já onde este aqui pode ir. Não. É só canalizar cada um para o seu destino. Se você não aceitou a morte quando estava aqui na terra, você vai morrer. Se aceitou a morte espiritual, quando chega tempo de você morrer, você não vai morrer, porque aceitou a morte. Eu lembro-me uma vez, estava a falar com o falecido pastor Mambo. Na altura parece que ele estava doente e falamos sobre essas questões de doença, não doença.
E ele acabou dizendo que aquele que tem medo de morte é porque ainda não morreu. Uma expressão engraçada. Ter medo de morrer é aquele que ainda não morreu. Mas aquele que já morreu tem medo de morrer? Estamos a dizer que Paulo havia morrido, espiritualmente falando. Ele havia morrido tudo e levou todos aqueles diplomas que ele podia rebocar uma pequena casa de guarda. Podia pendurar os seus diplomas até não ver mais reboque por causa de diplomas. Certificados, isso mais. Só ele tomou aquilo tudo aí, desfez tudo, negou tudo. E ele mesmo teve que se rebaixar por causa de Cristo. E quando ele morreu, até disse que não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque Paulo havia morrido. E quando chegou o tempo em que ele tinha que chegar e encarar a morte natural, porque ele havia morrido espiritualmente falando, que é desfazer-se da natureza pecaminosa. Quando ele deparou-se com a morte, ele estava pronto, não tinha medo de morte porque ele havia morrido. Só tem medo de morrer alguém que ainda não morreu. Só tem medo de morrer alguém que ainda não foi nascido de novo. Mas quando alguém é nascido de novo, morrer é ganho. Porque é uma promoção para você desta vida para outra. É preciso morte para que haja vida. Morrer é lucro. Nós estamos a dizer que quando uma pessoa morreu, estamos a falar de sentido espiritual. Veja, irmão, para você vencer o mundo, você precisa de morrer. Só se você morrer, vai lhe dar vantagens para vencer o mundo. Se você bebia, fumava, prostituía, fumava suruma, trocava homem, trocava mulher, fazia tudo que é vil, punha calções, como mulher, essas coisas todas que a palavra repreende. E você se encontrava nesta condição pecaminosa. E você aceita para morrer. Aceita para cair e deixar tudo isso morrer. Você vai levantar dali com uma vida, uma nova vida. Ter suave, humilde, dócil. Uma irmã humilde, dócil, um irmão humilde, dócil, que acata toda a palavra. Meu Deus, terei que terminar aqui. Talvez vou continuar no domingo, querendo o Senhor. Deixa ver se posso ler aqui a minha última citação, só para podermos já terminar. Sim, estou a ler aqui dores de parto. E ele diz, então vocês observem, dores de parto, 47 parágrafos. Então vocês observem na origem da semente. A velha semente tem que morrer antes que a nova possa nascer. Então, por esta razão, a morte é dura a qualquer hora. Então, é dolorosa, agoniza. O parto é o mesmo porque você está trazendo vida ao mundo e é doloroso. Sabemos que a velha semente, antes que a semente nova possa sair da velha semente, ela deve apodrecer absolutamente, não somente morrer, mas apodrecer após a sua morte. Sabemos que é verdade. E a mesma coisa no novo nascimento. Novo nascimento.
nunca voltamos, mas vamos para frente quando você é nascido de novo. Graças a Deus. Acho que você já pode ter uma pequena visão das vantagens, dos lucros da morte. A vida que vem através da morte. Como Cristo tinha que morrer para que pudesse trazer vida para mim e para você. E para você receber aquela vida que saiu naquele corpo, o Espírito Santo de Deus, você necessita de ser nascido de novo. Para ser nascido de novo, você tem que morrer em primeiro lugar. Mocinha, você tem que morrer. Jovem, você tem que morrer. Idoso, você tem que morrer. Deixar Deus derribar de tal modo que não haverá nenhuma reação sua da natureza passada. Mas tudo se tornar novo. Quando uma pessoa é nova, criatura, eis que tudo se tornou novo. Não gostaria neste momento, enquanto que Deus está nos chamando a esta posição, não gostaria de você se colocar ali e dizer: Senhor, por favor, derriba-me, deixa eu morrer e apodrecer. Esta questão de dizer que eu não funciona. Esse eu que nós queremos que mora. E a partir dali não seja eu, mas a palavra em você. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa morrer. Toda a minha natureza de nascença, a influência que eu pude ter através da linhagem familiar, a influência regional, ou como moçambicano, como desta raça, daquela tribo, essas coisas todas. A mentalidade carnal, os meus desejos. Senhor, deixa-me ser como aquele grão de mapira, de machoeira que morreu e trouxe aquela quantidade de grão. E eu também quero morrer. Irmãos, há uma grande vantagem quando você morre. Para você produzir, trazer outros querentes no Senhor, você também tem que morrer primeiro. Se você quer testificar e começa já a pensar, pensa isso, será que parece que estou a depender, parece o que, pensa isto, pensa aquilo, vai pensar que eu não estudei, vai pensar que eu não sabe nada, falar dessas coisas de Deus, não, porque você está vivo. Mas se você morrer e apodrecer nessas coisas, vai começar a trazer pessoas no Senhor, porque você aceitou a morte. Ajuda-me, Senhor. Deixa eu morrer e apodrecer, para que os meus pecados antigos possam servir simplesmente de adubo para eu sair na novidade de vida. Ajuda-me, por favor. E eu vou orar a vosso respeito. Ó Pai Celestial, que alegria, sabendo que realmente há almas que ainda desejam serem derribadas, como acabamos de ver aqui as vantagens da morte. Senhor, ajude cada um de nós, que esteja morto de tal modo que
nesse o diabo nos aproximar e tentar fazer e que tipo de espetáculos em nossa frente, desde que se trate de algo pecaminoso, possamos continuar mortos. Não queremos aquela morte de gambá que morre e ressuscita, a não ser morrer para o pecado e ressuscitar para a justiça. Ajuda-nos, ó Pai, que sempre quando se trata de pecado possamos estar mortos. De tal modo, ó Pai, que aqueles que estarão a tentar nos induzir possam ver e notar que não haverá nenhuma participação nossa desde que está a tratar de pecado. Que assim seja, Senhor, com cada um de nós. Queremos morrer e apodrecer. Não simplesmente desmaiar, não simplesmente o jogo de gambá, mas, Senhor, morrer na totalidade e apodrecer. De tal modo que pode-se procurar uma natureza antiga em nós não se apanhar, porque eis que tudo se tornou novo. Senhor, fomos ensinados aqui, fomos mostrados aqui a vantagem, a única via pela qual alguém pode vencer o mundo atual é quando aquela pessoa aceitar a morte. Senhor, derriba-nos. Nós aceitamos, Senhor, a morte. E eu aqui, Senhor, esforçando-me como humano, mantenha-me também morto, derribado, de tal modo que o diabo pode levantar tudo. Desde que é pecado, eu quero permanecer morto. Mas logo que for algo justo que tem a ver com a palavra de Deus, eu quero ressuscitar e estar pronto, Senhor, para entrar em cena, estar ativo para tudo que é justo, tudo que é palavra. Faça isso, Senhor, ciente de que estamos sendo ouvidos em todo lado ao redor deste grande país, este vasto Moçambique. Senhor, ajuda cada irmão. Certamente não haverá o arrebatamento se a gente não morrer. O arrebatamento só vem para aqueles que morreram, que aceitaram que as suas naturezas pecaminosas possam morrer e cair e apodrecer e renascer. Permita que cada um que nos ouve, que ainda não atingiu esses níveis de morte, possam aproveitar esses cultos para dizer: oh Deus, derriba-me, oh Senhor, deixa eu morrer na totalidade, para que levante como aquele grão, porque morrer é ganho. É quando podemos vencer o mundo, quando morrermos. É quando poderemos ser arrebatados, quando morrermos. Oh Senhor, tenha pena de nós. E eu espero que a misericórdia ainda esteja no meio de nós. Como estávamos a falar a respeito daquele presidente que tentou desafiar o mundo. Ele tentou mostrar que queria em Deus. Mas na sua tentativa, na sua batalha toda, essa coisa maldita acabou o atingindo. Senhor, que isso seja uma lição para sabermos que há um lugar que Deus colocou o seu nome. E Ele colocou o seu nome na palavra, na promessa da hora, na mensagem da hora. Que todos aqueles cujos nomes se encontram no livro da vida possam ser atraídos para vir embaixo desta sombra, da mesmíssima maneira que Elias tinha que estar naquele lugar para ele comer a comida que era trazida ao Pai Santo por aqueles corvos. Senhor, mais uma comida está em nossa frente.
não seja simplesmente um culto só para se ouvir, mas que isso possa levar cada um de nós até aquele ponto em que possamos morrer e apodrecer, que haja morte, Senhor, em todo lado ao redor deste grande país. Que, Pai, possa permitir que as pessoas moram e apodreçam e ressuscitam. Não haja nenhum sinal sequer daquela vida pecaminosa. Não haja nem indício daquele espírito que gostava de beber, de fumar, de prostituir, de roubar. Esses espíritos possam morrer na vida, descrência, que tudo isso possa ser tirado. Senhor, aquele pensamento que talvez levantava, dizia, pensava que talvez Deus não está atrás da sua palavra, não ora, a sua palavra talvez não haverá o arrebatamento, talvez ainda há mais tempo. Possa essas coisas todas apodrecer para levantarmos na novidade de compreender e sabermos que estamos a viver aqui. Já chegamos na divisão entre a vida mortal e a vida imortal. Prepare a igreja para o futuro que lhe reserva. Que, Pai, toda brincadeira e toda tolice possa acabar, possa terminar, possa ser derribada e morrer, para podermos levantar de tal modo como um exército invencível, homens e mulheres que foram nascidos de novo, pronto e esperando para aquele grande e maravilhoso dia, quando a ressurreição virá para aqueles que aceitaram a morte. Abençoa o seu povo em todo lado. Dê-lhes o desejo do seu coração. Eleve-lhes em todas as vertentes. Dê-lhes paz, saúde, alegria e regozijo diante de ti. A esperança de esperar e saber que o arrebatamento algum desses dias virá para nos libertar de tudo isso. Senhor, eu encomendo tudo nas tuas mãos neste instante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, essas coisas todas foram ditas e feitas. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso culto. Provável poderei continuar no domingo.